Diz assim o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 1, diz o autor da carta: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles a que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, ainda assim do sétimo dia, e Deus repousou de todas as suas obras no sétimo dia. E em outro lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns que entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma com 2 gumes. Ela penetra e vai entrando até a divisão da alma e do espírito, entre juntas, medulas, ossos, músculos, todo o ventre. E ela está apta para discernir até mesmo as intenções dos pensamentos. Ela é apta para discernir corpo, alma, espírito e mente, e as intenções do coração, as vontades, os desejos. Não há criatura alguma encoberta diante dele, Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Gostaria que você prestasse atenção, nós vamos ter uma breve introdução e depois vamos entrar na palavra. A carta aos Hebreus, o nome já diz, é uma carta ao povo hebreu. E ela está preocupada em falar a respeito de Jesus e como ele foi o sumo sacerdote de uma nova aliança. A carta aos Hebreus está preocupada em pegar o Novo Testamento e apontar para Jesus. A carta aos Hebreus está preocupada em dizer que Jesus, ele é maior do que Moisés e maior do que todos os sacerdotes do Antigo Testamento. E ele em si é o sacrifício que nós precisávamos como expiação pelo nosso pecado. Ele também é, Jesus, o sumo sacerdote desse sacrifício. É ele o sacrifício e é ele quem faz o sacrifício para nos salvar. E agora nós chegamos no momento em que o autor da carta aos Hebreus está usando 2 figuras do Antigo Testamento. Ele está usando a passagem em que o povo de Israel estava no deserto, de frente para a terra prometida, mas não entraram por causa da desobediência à palavra. E aí ele diz que aquele povo estava diante de uma terra de repouso e não entrou na terra de repouso por causa da sua desobediência. E mais à frente ele vai usar Davi, e ele vai dizer, porque Davi disse muito tempo depois, mas se ele tivesse naquele tempo, no deserto, ele teria dito o que ele disse no seu tempo: não endureçais o coração para a palavra de Deus. Então veja como ele conhece o Antigo Testamento. É como se fosse um sermão. Essa carta é como se fosse uma explicação, uma aula de EBD. Ele está usando o Antigo Testamento para apontar para Jesus. E aí ele diz, porque se naquele tempo
eles não tivessem desobedecidos, Josué tinha colocado eles dentro do repouso, não mais Moisés. Josué teria, como ele entrou, ele teria entrado com aquele povo que desobedeceu, mas eles foram desobedientes. E aí ele usa uma analogia muito interessante, ele diz assim, em Gênesis está escrito, ele não diz a passagem, ele diz, está escrito que Deus descansou no 7º dia, por isso, todos nós haveremos de também ter um descanso. Agora, pois, não sejam desobedientes como o povo de Israel, mas obedientes para que entreis no repouso. E aí ele finaliza dizendo, porque a palavra de Deus conhece o nosso coração. Ela conhece o nosso intento e o nosso desejo. Bem, entendido o texto e dito isso, o que temos hoje para dividir com os irmãos? Nós estamos aqui para lembrar nessa noite que o nosso Deus é um Deus de descanso. É um Deus que tem um descanso para o seu povo. O primeiro descanso que eu queria destacar aqui é o que está no versículo 4, que diz que no 7º dia Deus descansou. Se no 7º dia Deus descansou, Deus não descansou porque ele estava cansado, porque sendo ele Deus, ele não haveria de cansar. Deus não poderia cansar de suas obras, mas ele descansa no 7º dia para dar o exemplo ao seu povo, para dar o exemplo àqueles que iriam seguir a sua palavra. Não somente isso, como ele também deixou escrito na lei, em Levítico, que o povo deveria no 7º dia, no sábado, descansar. Por 6 dias você vai trabalhar, por 6 dias você vai agir com a sua mão. No 7º dia, você não vai fazer obra alguma, você vai descansar. No tempo de Jesus, isso era levado tão a sério que alguns escribas e fariseus debatiam do seguinte modo: se você está na sua casa, a sua casa está pegando fogo e é sábado, o que é fazer esforço ou não? Se você sair correndo da sua casa, isso não é fazer esforço. Mas agora, se você pegar as suas roupas, isso já é fazer esforço no sábado, não pode. Veja bem, levavam ao pé da letra. Aí um outro fariseu, um outro pensador dizia, não, mas se você colocar as suas túnicas sobre o seu corpo, sair com mais de uma roupa no corpo, você não está trabalhando no sábado, aí está valendo. Veja bem como eles pensavam o sábado, pensavam o descanso. E aí Jesus vai reinterpretar tudo isso, e ele vai dizer, não, vocês precisam que o sábado sirvam a vocês, e não vocês sirvam o sábado. O que Jesus estava nos ensinando? Jesus estava dizendo, o ser humano precisa de descanso. O ser humano precisa de uma pausa. O ser humano precisa parar. E o dia do descanso foi feito para servir ao ser humano, não o ser humano servir ao dia do descanso. E aí hoje nós temos o domingo, que é o dia do Senhor, e é um dia, entre aspas, sagrado para nós, porque nós temos um dia consagrado para nos dedicar a aprender da palavra, a ter comunhão com os irmãos e a descansar, a ter um almoço em família, a ver um jogo de futebol à tarde, no final do dia comer junto também. É um dia de repouso, um dia de descanso. Mas como se descansa numa geração que não consegue parar e desconectar? Porque nós temos a pretensão, ou por vezes a noção, de que se nós pararmos de agir, as coisas param de acontecer. Que se nós tirarmos a mão, a coisa não vai acontecer da maneira correta. Como diz o ditado, o gado engorda com o olho do dono. A gente pensa que se a gente parar de olhar, parar de agir, parar de trabalhar, parar de fazer, aquilo ali vai desandar, vai parar de acontecer, vai sair do lugar. Então nós somos insaciáveis, inesgotáveis, incansáveis, ou pensamos ser. Porque é aí que surgem as estafas, a síndrome de burnout, as doenças psicológicas, mentais, e muitas vezes é por aí que pessoas se afastam da igreja e da palavra de Deus. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Famílias, pais e mães que passam o dia todo, todos os dias, enfurnado ou em trabalho ou dentro da igreja, e não tem tempo para dar atenção para os seus filhos, para os seus entes queridos, e crianças, adolescentes são criados dentro da igreja, mas não tem prazer
no Deus dos seus pais, porque o Deus dos seus pais lhe roubou o tempo, lhe roubou a atenção, lhe roubou dedicação. O dia do descanso, o tempo do descanso é um tempo de consagração ao Senhor, mas também é um tempo da família, é um tempo da comunhão, e é um tempo do cuidado consigo próprio, um tempo para ir no médico, um tempo para ir fazer uma consulta, um tempo para fazer nada, para ficar no famoso ócio criativo, deitar na sua cama, encostar no seu sofá e falar: hoje eu não faço nada. Mas quantos de nós, quando tira um tempo para fazer nada, não fica com peso na consciência? Não é assim que a gente fica? A gente encosta no sofá e fala: parece que eu estou deixando de fazer alguma coisa. Aí começa a se sentir incomodado, começa a se sentir motivado. Por quê? Porque não consegue deixar o controle na mão de Deus. A gente quer ter o controle da vida, a gente quer ter o controle das circunstâncias, e Deus, sendo Deus, trabalhou 6 dias, e sendo Deus disse: no 7º eu não trabalho, no 7º eu vou deixar acontecer. Por quê? Porque nós precisamos atender que somos seres humanos limitados e precisamos de um tempo para descansar. O descanso é tão sério que foi descoberto pela neurociência que durante a noite, o nosso cérebro, durante o sono, o nosso cérebro faz a limpeza de toxinas e de memórias que não nos servem para nada. Durante o sono, o nosso cérebro faz uma limpeza, uma varredura daquilo que não serve para nada, joga fora, e só as memórias mais importantes, que nós chamamos memórias fixas, é que ficam guardadas dentro de você. Porque se o nosso cérebro fosse registrar, guardar na memória tudo aquilo que nós vimos e ouvimos durante o dia, nós iríamos surtar, nosso cérebro não suportaria. Então, durante o sono, durante a noite, ele faz uma limpeza de toxinas e de memórias, para que você guarde e registre somente o necessário. O sono, o tempo da pausa, o tempo do repouso. Deus descansou para que você tire um tempo de descanso. Há quanto tempo você não tira férias? Há quanto tempo você não desliga o teu celular e fala: hoje eu não atendo ligação? A gente acorda às 7h30 da manhã, 6h30, 8 horas, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pegar o celular, né? E ver o que está acontecendo. E a última coisa que a gente vai fazer quando deita na cama é o quê? É ver o que está acontecendo no celular, quais foram as mensagens. A gente é hiperconectado, enquanto que o nosso corpo não suporta essa hiperconexão. E se o nosso corpo não suporta, que dirá a nossa alma e o nosso espírito? Precisamos de uma pausa. Precisamos de um tempo. Precisamos de férias. Precisamos de sono. A falta de sono não é saudável. Dizer: eu não gostaria de dormir. Não, pelo contrário, nós precisamos dormir. Há algo muito interessante no sono e no descanso. Deixa eu contar aqui para vocês. Somente há 2 animais no mundo que são adaptáveis em qualquer continente. São eles, os seres humanos e as formigas. As formigas precisaram de milhões de adaptações, milhares de espécies de formigas para que elas estivessem em cada continente. O ser humano, ele não precisa de adaptação. Ele é a mesma espécie. Ele usa casacos, ele usa mecanismos, mas ele está como o único ser humano. Por quê? Porque a sua mente se adaptou a qualquer circunstância do planeta. E isso vem por meio do descanso. Impressionante, né? Por meio do descanso, a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai se adaptando às circunstâncias. A pausa, o descanso. O nosso corpo, às vezes, diz para a gente: você precisa parar. Você precisa dar um tempo. Você precisa se desligar. Quantas vezes, só olhando para o problema, a gente conseguiu resolver o problema? Quantas vezes, só olhando para as circunstâncias, a gente conseguiu resolver as circunstâncias? Porque nós precisamos
de uma fé genuína. E qual é a fé genuína, pastor? A fé genuína é que pega as suas situações e fala: Senhor, eu confio no seu controle, eu confio no seu cuidado, eu confio que é o Senhor quem está tomando conta da minha família, da minha saúde, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus projetos, dos meus pais, dos meus filhos, do meu amanhã, do meu salário, das minhas contas. Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas eu só vivo hoje, eu não posso estar ontem, porque se eu viver no ontem, eu vou viver em depressão. E eu não posso estar no amanhã, porque se viver no amanhã, eu vou estar ansioso. Eu só consigo viver no hoje. Por isso, a fé genuína é acreditar que o ontem o Senhor já cuidou, e o amanhã o Senhor ainda estará cuidando, mas o hoje é tudo o que eu posso fazer, é confiar nele de verdade. Essa é a fé genuína, é a fé do descanso. E aí o texto vai continuar dizendo que aquele povo, ele não descansou por causa da sua desobediência. O primeiro descanso que a gente tem como exemplo é o descanso de Deus do sétimo dia. O segundo descanso é o descanso que perdem aqueles que são desobedientes. E qual é esse descanso? É um descanso que é tão pouco pregado hoje nas nossas igrejas. É o descanso celestial. Porque a gente tem, às vezes, a impressão de que alcançaremos pleno descanso e uma vida plena em todas as circunstâncias aqui nessa vida. E aí a Bíblia nos lembra que o descanso verdadeiro, o repouso verdadeiro, só encontraremos nas mansões celestiais. Aqui, nessa terra, é lugar de trabalho, é lugar de esforço, é lugar de dedicação. Jesus falou em João, no capítulo 14, vos falo agora, se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus vai aos céus orar a Deus para que Ele envie o Espírito Santo, Ele também vai preparar locais de repouso, locais que a gente possa descansar, locais que a gente possa não mais se preocupar. É muito interessante quando Jesus vai falar da eternidade, em outra passagem ele usa uma parábola, ele usa uma alegoria, parábola muito interessante. Ele fala do rico e do Lázaro. Ele diz que o rico, quando morreu por ser um homem iníquo, ele foi parar no Hades, num lugar de tormento, de consumação. E o humilde, o pobre, mas que era fiel a Deus, esse foi parar no seio de Abraão. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. O seio de Abraão, quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que creu sem receber a promessa. Abraão é aquele que os judeus sustentavam a sua fé e o seu dote sanguíneo. Eles diziam: eu sou filho de Abraão, eu sou herança de Abraão. Eles se justificavam na fé apontando para Abraão. E é por isso que nós temos hoje o sangue de Cristo e somos justificados por Cristo, porque nós não alegamos que somos justificados pelo sangue de Abraão, antes pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Mas os judeus, eles diziam: nossa justificação está no nosso pai Abraão, nós somos linhagem, nós somos sangue de Abraão. E eles apontavam para o patriarca, porque o patriarca creu antes de receber a promessa. E aí Jesus vai pegar essa ideia e Jesus vai dizer: aquele homem que foi fiel, ele foi descansar no seio do patriarca, foi descansar no pai da fé, foi descansar naquele que é o patriarca da promessa, do patriarca da fé, no seio de Abraão, no colo de Abraão, no descanso de Abraão. Em outras palavras, Jesus estava nos ensinando: aqueles que descansam no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, aqueles que são salvos por Jesus, eles descansam na fé. Eles descansam na promessa de um lugar de fé. Eles descansam numa fé de repouso. Mas isso é lá.
O descanso é lá, o repouso é lá. Encontrar o pai da fé e descansar no seio de Abraão é do outro lado. E aqui é local de trabalho. Aqui nós vamos ter doenças. Aqui nós vamos ter um dia de dispensa cheia e outra ela pode vir a estar vazia. Aqui nós vamos ter incertezas. Aqui nós vamos ter mortes de pessoas queridas. É verdade, Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas Ele nos lembra, e nós precisamos como cristãos, sempre nos lembrar dessa palavra. O nosso Deus tem um descanso eterno ao lado dele e ao lado dos nossos. E aí ele fala na sua palavra em Hebreus, os desobedientes não alcançaram esse descanso. E aí ele vai dizer, por isso, não sejamos desobedientes, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma que corta dos dois lados. Ela vai penetrando a mente, as juntas, as medulas, os ossos, os músculos. Aí ele vai dizer, ela divide a alma do espírito, divide a mente do coração, os pensamentos dos desejos, porque aos olhos do Senhor todas as coisas estão encobertas. Então, aos olhos do Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Aos olhos do Senhor, a nossa fidelidade não é em vão. Aos olhos do Senhor, nós estamos sempre olhando para a terra prometida, o local de descanso, as mansões celestiais, aonde encontraremos Ele e os nossos, e aí teremos descanso eterno. Aí será vivendo com Cristo eternamente. Enquanto estamos aqui, olhamos para a terra prometida. Enquanto estamos aqui, tiramos dias de descanso, mas trabalhamos com fé que um dia encontraremos com Ele na glória. Enquanto estamos aqui, estamos ainda num deserto, mas apontando para a terra prometida. Ele nos prometeu uma terra. Ele nos prometeu moradas. Ele nos prometeu voltar para nos buscar. A igreja precisa crer no arrebatamento. A igreja precisa crer na segunda vinda de Jesus. A igreja precisa crer que trabalhar, estudar, casar, ter filhos, isso não é tudo. O tudo será encontrar com o nosso Senhor em glória. E aí sim, estaremos em plenitude com os nossos e com Ele. Até lá, olhando para a terra prometida, olhando para o descanso que está nos proposto. Aqui, trabalho e pausa para descanso. Trabalho e pausa para descanso. E lá, o descanso eterno, olhando para a promessa. Quero orar com vocês nessa noite. Vamos nos lembrar que a nossa vida não acaba aqui. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que eu acho muito interessante, que ele diz: se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Aí ele diz: minha fé não vê o Cristo morto, mas que ressurgiu. E o nosso Cristo, ele ressurgiu para nos sustentar aqui nessa vida e para nos lembrar que existe algo depois daqui. Por isso que o texto encerra dizendo: a Ele haveremos de dar conta. Eu queria que você tivesse uma palavra de consolo nessa noite. Do seguinte modo: se está difícil para você, o Senhor tem descanso para te dar ainda nessa vida. Peça a Ele um tempo de sossego, um tempo de paz. Peça a Ele e planeje um tempo para você ficar com a sua família, um tempo para você ficar também sozinho, um tempo para você passear, ir no shopping, um tempo para você ir na lagoa, dar uma volta na praia, ou ir na praça tomar um açaí, para bater papo, conversar, descansar a cabeça. Um tempo para você tirar o dia todo deitado para descansar o corpo, para dormir. Mas não somente isso. Um descanso para a nossa alma. Um descanso para o nosso coração das preocupações.
descansando na fé. E esse descanso é um descanso que nos livra de ansiedades, de depressões, de desânimos. Porque quando estou desanimado, é aí que o Espírito Santo nos renova, como disse o profeta Isaías. Aos abatidos ele dá forças para que voltem a caminhar e possam até voar. Esse é o descanso do Senhor, é um renovo de alma, é um renovo de espírito. O Senhor pode dar isso a cada um de nós, mas também há um descanso eterno. Saiba que nessa vida haverá momentos de dificuldade, mas haverá um tempo em que toda lágrima será enxugada, toda tristeza será arrancada, e nós encontraremos com o nosso Senhor na glória. Vamos orar juntos? E após essa oração, nós vamos cantar um louvor, e você pode fazer a sua oração final. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque cremos na Tua palavra, e cremos que o Senhor tem um descanso para cada um de nós. Por isso traz o Teu Shabat, o Teu sábado para as nossas vidas. Traz o Teu sábado, Senhor, para a nossa alma e para o nosso coração. Nos dá um tempo de sossego, um tempo de descanso, um tempo de calmaria, um tempo de paz. Dá paz e calma a cada coração, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui nessa noite e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Que a paz que excede todo o entendimento possa guardar os nossos corações hoje e até a vinda de Jesus, como escreveu Paulo aos Filipenses. Por isso guarda os nossos corações agora até a Tua vinda, quando descansaremos eternamente. Nos dá também, Deus, tempos de descanso para o nosso corpo e para a nossa mente, para que a gente possa dormir, possa ficar com os nossos familiares, possa ter um momento de lazer e de brincar, Deus, com a nossa família. Nos dá descanso, Senhor. Mas, Pai, não permita-nos que percamos o foco. Não nos deixe perder o nosso alvo, que é a terra prometida, as mansões celestiais. Cremos que o Senhor foi preparar lugar para nós. Por isso, nos coloca com os olhos em Ti, na terra do descanso, na terra do repouso. Renova a nossa fé nessa noite. Nos dá paz, nos dá alegria, nos dá descanso. Que possamos sair daqui descansados, tranquilos, porque temos fé num Deus de descanso e de paz. Oramos assim, no nome de Jesus.